primeiro café sem roteiro, de casa nova, novo cenário. Por enquanto ainda não temos muita coisa, mas eu quero colocar quadros, estante aqui, porque isso vai ser mais um cenário, né, de vídeo da minha casa, né? Eu quero que todos os cômodos da casa sejam cenários para os vídeos que eu quiser produzir. E para o cafezinho sem roteiro de hoje, eu estava pensando sobre como as pessoas hoje em dia elas têm confundido atenção com interesse, sabe? Interesse em alguma coisa, interesse em ter algum tipo de relacionamento. Acho que quando eu era mais nova, quando eu estava na faculdade, às vezes eu deixava de fazer amizade com algumas pessoas justamente porque em algum momento dessa amizade começavam a pensar que eu não sei como, né? Eu não sei como, mas essas pessoas levavam a crer que eu estava querendo algo a mais, né? Algo além de amizade. E aí eu estava até conversando com um amigo meu, eu não sei nem se eu posso usar, né, a situação dele como exemplo, porque ele estava conversando com uma menina e ela ficou meio que abismada. Não sei se abismada seria a palavra ideal para isso, mas ela ficou assim, nossa, como você é, né? Você é atencioso, você é carinhoso, você conversa, pergunta do meu dia. E aí a gente conversando sobre isso, eu fiquei tipo, cara, mas isso não é um mínimo que, sei lá, uma pessoa deveria fazer? Sabe? E aí ela ficou tão maravilhada com esse contato dele que, sei lá, ficou meio que gamada, sabe? Cara, ela tá tão na sua, sabe? Foi bem que essa vibe, só porque ele tava dando atenção pra ela, sabe? E isso é meio doido. Eu também tava conversando com uma amiga minha, né, que a gente tinha saído e os amigos dela gostaram de mim. E aí eu fiquei, velho, eu não sei por que gostaram de mim, sendo que eu não fiz nada, sabe? Tipo, eu só tava respondendo, eu não tava nem puxando diversos assuntos, né? Eu tava mais seguindo a vibe ali da galera. E aí ela me respondeu, então, justamente por isso. Eles gostaram de você porque você estava ouvindo eles, você estava dando atenção, você estava... E aí, a única coisa que eu respondi, na verdade, eu vou até puxar a mensagem do que é que eu respondi nesse dia. Peraí. Eu só estava fazendo o mínimo que uma pessoa deveria fazer. Porque se a gente parar para pensar, quando você vai conhecer alguém ou você tem uma amizade ou qualquer tipo de relação, o mínimo que você tem que fazer é dar atenção, né? Se ela tá falando, você escuta, você responde, sei lá, você acha engraçado, caso seja algo engraçado, você desboça uma reação, sei lá. E aí eu levei, né, para esse tipo de questionamento de que como as pessoas hoje em dia estão confundindo isso que eu estou considerando o mínimo, né, que é você fazer essas coisas, né, demonstrar alguma coisa, seja na fala, na escuta, num carinho, num afeto, e aí as pessoas confundirem isso com interesse romântico, sabe? E aí até meio chato, porque eu lembrei de uma época, né, principalmente quando eu estava ali na faculdade, né, e eu saía muito, tinha galera que estudava comigo, era um tempo em que eu, enfim, curti um pouco mais a minha vida de adolescente, e eu acabei parando, sabe, de tentar fazer amizade com pessoas, porque eu já ficava com isso na mente, de, ai, essa pessoa aqui é legal, mas será que em algum momento ela vai achar que eu tô tendo algum interesse nela só porque eu sou assim? Só porque as pessoas acabam gostando de mim de alguma maneira? Só porque eu não faço nada e mesmo assim as pessoas levam para esse contexto? E aí eu fiquei tão desmotivada por um tempo por causa disso que eu simplesmente, tipo assim, eu só cultivava as amizades que eu já tinha estabelecido e que não passariam disso, que já sabia disso, entendeu? Que já estava estabelecido que é uma amizade. E aí, conversando com o meu amigo Tião, né, sobre isso, a gente entrou em algumas reflexões que talvez seja esse mundo, né, digital, essa era digital em que tudo é mais rápido, tudo, sabe, às vezes não é tão falado, não é tão demonstrado, né, tudo, sei lá, é como se as coisas estivessem meio estranhas. E aí, quando alguém tem esse tipo de contato, né, quando alguém
parece algo extraordinário, porque as pessoas não estão muito acostumadas a demonstrar como receber. E aí, quando isso acontece na vida da pessoa, acaba parecendo coisa de outro mundo. Tipo assim, nossa, essa pessoa tá ouvindo o que eu tenho para falar. Que sensacional! Sabe? É tipo isso. E agora eu lembrei que eu não coloquei a água para ferver enquanto eu já estava moendo os grãos. Deixa eu fazer isso. Oh my God, ninguém fala sobre... Tá totalmente desfocado. Ninguém fala sobre o calor que a gente passa para gravar um vídeo. Nossa. Enfim, e aí, até já entrando em outro assunto, né? Eu acabei postando no meu Instagram um pouco sobre isso. E aí o que eu recebi foi... eu acho que as pessoas estão carentes, né? Que infelizmente a gente não pode tratar, né, minimamente bem, né? Não pode tratar as pessoas bem porque acham que é algum tipo de interesse e na verdade a gente só está sendo educada, só está sendo legal, só está sendo amigável. E aí a gente já entra nesse outro tipo de reflexão, né? Que realmente talvez essa questão toda de rede social, né? A gente fica tão preso em algum tipo de bolha que quando a gente recebe esse tipo de contato, acho que principalmente esse tipo de contato pessoal, né, acaba sendo confundido, né? E aí acaba sendo um pouco chato porque às vezes você, por mais que você não fale nada que dê indícios de interesse, você às vezes precisa se preocupar um pouquinho mais com a sua fala, sabe? Porque às vezes você fala um bom dia, mas você pode falar com um bom dia com uma outra entonação e levar a pessoa a crer que você... ela me deu um bom dia desse jeito. Eu acho que ela gosta de mim. Entende? Sabe? Não faz muito sentido, não faz muito sentido. E aí é meio triste às vezes pensar que eu preciso me policiar ou que eu preciso ter um pouco mais de atenção para ver como é que eu tô falando, para que não desenvolva isso. E às vezes é muito cansativo porque simplesmente você só tá sendo você mesma, você tá sendo, enfim, sabe? Você tá tratando a pessoa bem, como, sabe? Como as pessoas deveriam ser tratadas. E aí, quando isso acontece, é meio triste porque às vezes você estava desenvolvendo uma amizade legal e aí você tem que dar uma freada, você às vezes até desfaz a amizade justamente por chegar nesse ponto. Então, eu acredito que hoje em dia as pessoas têm uma certa carência ou, né, ou que quando recebe um tratamento minimamente diferente ou melhor do que outras pessoas estão dando para ela, remete para algo amoroso, né? Remete para algum interesse de ter algo além do que uma amizade. Enfim, eu não sei, né, se você que está me assistindo aqui já passou por alguma situação dessa, né? Ou, né, se você acabou confundindo, né, o tratamento de alguma outra pessoa, né, e pensando que era isso. Então, enfim, acho que a gente deve... Como é que eu posso falar? Eu acho que a gente vive num mundo em que cada vez mais, né, as relações vão ficando um pouco mais... Acho que assim, as relações, principalmente pessoais, né, vão ficando um pouco mais escassas por causa da tecnologia, das redes sociais, né? A gente se comunica muito por rede social. E ultimamente eu até tenho preferido marcar coisas pessoalmente, né? Porque principalmente eu trabalho com rede social. Né? Então, eu gravo coisas para mim, eu gravo coisas para clientes, eu preciso estar respondendo coisa no Instagram, no WhatsApp, né? Todas as comunicações com as minhas pessoas são por redes sociais. Então, quando chega um momento que é tipo assim, eu quero conversar com um amigo meu, com uma amiga minha, eu quero sair com alguém, eu quero que isso seja pessoalmente, sabe? Já para quebrar um pouco desse gelo, né, que as redes sociais acabam nos trazendo, né? E aí quando a gente recebe algo legal, né, algo bom de alguém, nos leva a pensar que pode ser alguma coisa a mais. E às vezes, pô, a gente só tá querendo
fazer mais amizades, sem nenhum tipo de interesse a mais. Às vezes a gente só tá sendo realmente legal com você, entendeu? Às vezes a gente só é legal, sabe? A gente só dá atenção, a gente quer dar algum tipo de carinho, a gente quer demonstrar o que a gente tá sentindo naquele momento. Então, nem tudo vai virar algo a mais. Então, sei lá, né? Vamos ter um pouquinho mais de terapia na vida, para que a gente não confunda todas as relações, né? Que a gente não sinta esse tipo de carência ou esse tipo de necessidade de ter outras coisas na vida. Ok, que por muitas vezes alguém sim vai estar interessado em você, mas, sei lá, né? Tente perceber um pouquinho a mais se realmente aquela pessoa tá falando com você porque ela tá sendo legal, porque ela quer ser sua amiga, ou se, sabe? Eu acho que dá pra perceber quando alguém tá demonstrando algum tipo de interesse e dá pra perceber quando essa pessoa só quer ser sua amiga. Então, lá, vamos tentar melhorar um pouco esse tipo de percepção de relações nas nossas vidas, porque, enfim, evita certos estresses, evita certas tristezas também, porque no momento em que alguém começa a enxergar dessa maneira e eu vou ter que chegar e falar, então, não é bem assim, né? Estou sendo sua amiga, vai ter uma diferença dessa amizade agora, nessa relação agora. Então, vai ter uma estranheza. Então, da mesma maneira que eu acabo me sentindo mal por isso, a pessoa também vai se sentir mal porque ela estava começando a alimentar algo na cabeça dela que não era isso. Então, sei lá, vamos tentar buscar, interpretar. Eu sei que isso não é tão simples, né? Leva um tempo aí pra gente desenvolver esse tipo de percepção, mas, sei lá, vamos tentar não levar sempre para esse tipo de contexto, né? Bom, é isso, galera. Vamos viver, vamos sair um pouquinho, né, desse automático, desse gelo que as redes sociais nos trazem, né? Vamos alimentar aí as nossas amizades, né? Ter amigos é bom, ter amizades é muito bom. E por um tempo aí da minha vida eu acabei deixando de cultivar algumas amizades e hoje, mais do que nunca, eu quero fazer mais amizades. Então, eu espero que as próximas pessoas que entrem na minha vida entendam que é amizade, sabe? Agora eu já vou ficar meio receosa com as próximas pessoas com quem eu tiver interação. Meu Deus. Mas é isso. Vou terminar meu cafezinho. E até o próximo vídeo. Eu não sei nem como finalizar isso aqui agora.